Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Vai Vendo Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e a partir de agora você fica ligado nos principais fatos, notícias e acontecimentos, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país e do mundo, não é mesmo, Jorge? Do mundo, um abraço aí aos nossos companheiros que nos assistem aí na China, Muita na Rússia, né, na Indonésia, nos Estados Unidos, na Europa, em toda a Europa, Alemanha, França, Espanha, Portugal. Eu falei Alemanha, já falei, Falou, Reino Unido. Reino Unido, todos que nos obrigado. Acompanham, muito obrigado. Nós temos pouco italiano, viu, tio? Não tem muito italiano. Italiano não gosta da gente, também não gosto muito italiano, então tá. Mas um abraço a vocês aí da Itália. Vai Vendo Brasil! A gente começa o nosso Vai Vendo Brasil aqui, descontraído, brincando um pouco. Você é italiano, o que é pasta em italiano? Pasta é massa. Massa. O que é pasta em espanhol? É uma gíria, tá? O que é pasta? Pasta é grana, é dinheiro. Em italiano é para comer, é massa. É melhor espanhol. É melhor pasta melhor, em espanhol. Com certeza. Então, Jorge, a gente começa aqui brincando, se divertindo e tal, mas as coisas do Brasil, principalmente no meio político, estão pegando fogo, né, não, Jorge? Pegando fogo, tá? O negócio não tá... É assim, é um divisor de água histórica para o Brasil. Sim. Que vem acontecendo não só no julgamento aí do STF, mas no Congresso Nacional, como nos municípios, Sim. né? Acaba sendo agora, a partir de agora, nós estamos entrando praticamente num pré-período eleitoral. Sim. Então é assim, mas começam a aparecer algumas situações um pouco diferentes do convencional, viu, tio? Sim, com certeza. Então, o mês de setembro, essa primeira semana de setembro, até o meio da semana que vem, será uma semana será o início de mês, vamos dizer assim, muito marcante, que provavelmente entra para a história aí do nosso país e do mundo. Sim. Né, com um ex-presidente sendo julgado da forma que está sendo julgado, não só o presidente, mas sim mais pessoas. Sim, são 8 né? pessoas desse primeiro processo que dizem aí que é a tentativa de abolimento do Estado Democrático de Direito, o famoso golpe. Golpe do dia 8, né, Jorge? Exato. Bom, e o julgamento do Bolsonaro começou já provocando um debate no CCJ sobre falar do julgamento, a imparcialidade. Deixa eu interromper você um pouquinho. Eu vi de manhã hoje aqui algumas pessoas de rádios da cidade, de Americana, foi em Americana, o pessoal da China veio aqui, mas eu não estou na China, né? Aqui de Americana, e falando, né, que assim como Lula tal, é bem diferente, viu? O Lula, ele foi julgado, sentenciado por 4 instâncias, tal, passou por 4 instâncias, teve opção de recursos e tudo, não foi no STF. No STF não cabe mais, absolutamente mais nada, a menos que tenha um voto contra aí embargos infringentes, que é meramente protelatório e não reforma a sentença. Então, aquilo, é bem diferente o que aconteceu. O Lula foi julgado, sentenciado, condenado, teve direito à defesa, mas passou na primeira instância, segunda instância, terceira instância, e foi assim até o STF. Então é muito diferente. Não tem como comparar o ex-presidente Bolsonaro com o Lula. São processos diferentes, distintos. O Lula é por corrupção ativa, passiva, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, etc. e tal. O Bolsonaro, porque foi um golpe. Que até agora ninguém entendeu, né? Vai vendo. Ô Jorge, então esse julgamento do Bolsonaro, ele começou nessa segunda-feira, dia 2 de setembro, e está marcado para terminar próximo ao meio da semana que vem. Provavelmente na quarta-feira que vem. Eu acho que vai demorar um pouco, viu, Tiosso? Porque assim, você vê, ontem começou Sim. Então com a abertura falou o Alexandre de Moraes, que Sim. fugiu até o relator? É o relator do processo. O Paulo Gonet falou na sequência que ele é o promotor, né, no caso da AGU, né? AGU? Não é AGU. PGR, da Procuradoria. Procuradoria Geral da União. O Paulo Gonet
E depois o Paulo Bonet viajou para o exterior, ficou vice-presidente lá acabou assumindo. E começou alguns advogados fazer a defesa ontem. Tá? Aí o ministro Zanin, é Zanin? Zanin. É o Zanin. Você sabe que por incrível que pareça, eu confundo o Zanin com aquele outro lá, o terrivelmente evangélico. Como é que chama? Eu também não lembro. Mas eu sei que ele é terrivelmente Não, é Cristiano Zanin. O Luiz Fux, que está agora. Não, esse é da primeira turma. Eu estou só falando aqui uma coisa extra que eu confundo o Zanin com que eu não me lembro o nome agora. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Enfim, hoje terminou a oitiva dos advogados de defesa, né? Eu me impressionei bastante com a defesa do advogado do general Heleno. Eu já tinha um grande respeito para o general Heleno, aumentou o dobro, viu? O general Heleno, olha, seu advogado conseguiu passar muito bem quem é o senhor, seu general Heleno. E com certeza, se existe justiça e se existe realmente a lei a ser aplicada dentro desse STF, nessa primeira turma, o senhor com certeza será um dos que serão isento dessa papagaiada, né? Dessa coisa aí do golpe que nunca existiu, né? Dessa minuta de golpe. O senhor general Heleno, o senhor está de parabéns, o senhor já tinha o meu respeito, agora muito mais. Agora é senador, né? É senador, né? Senador. Bom, mas enfim, foi muito bom. Eu achei muito fraca a defesa do Bolsonaro, tá? O advogado do Bolsonaro é confuso, fraco, não tem tantos elementos quanto a defesa do general Braga Neto, quanto a defesa do general Heleno. Tem muito mais elementos, a defesa se preocupou muito mais em trabalhar e buscar os elementos dessa delação que tem 6 versões de Mauro Cid, tentando descaracterizar a versão do Cid, né? Certo. Porque dessa delação premiada, e eles foram buscar algumas provas de que as pessoas não estavam nos locais que a Polícia Federal colocou no inquérito, ao qual a PGU acatou integralmente, sem a prova, com suposições. Né? Então a defesa, tanto do general Heleno quanto do Braga Neto, conseguiu mostrar que era uma narrativa não, uma suposição, e que não tinha prova efetiva, tinha prova do que a Polícia Federal achava que era. Olha, eu acho que essa bandeira é de São Paulo, mas ela existe? Ela está em São Paulo? Qual é a cor dela? Não tem elementos. E essas defesas, tanto do general Heleno quanto do Braga Neto, conseguiu mostrar isso. Sim. Né? Já do Bolsonaro, que era para ser exatamente a defesa, eu achei muito confuso. Um excelente advogado, um advogado muito renomado, um corpo de advogado do Bolsonaro, mas eu achei uma defesa fraca, sem muito elemento, meio que confusa, uma defesa. Eu particularmente, se fosse juiz, ficaria confuso. Eu queria escutar de novo. Chegou a esse ponto. Eu gostaria, se eu fosse juiz, eu gostaria de escutar de novo, mas doutor, mas será que não foi essa mesma a intenção, por enquanto? Mas eu tenho elementos que quebram toda a narrativa do golpe que não existiu, dessa minuta de golpe. Por que eu vou confundir o processo? É só eu mostrar. Assim como a chance do general Heleno e do Braga Neto serem absolvidos é muito grande pela robusta defesa que teve, conjuntamente com quem tem que juntar prova, na verdade, é quem acusa. Mas essa defesa juntou prova, juntou prova de que não aconteceu aquelas falas, aquelas narrativas da Polícia Federal. Que a AGU acabou acatando na íntegra e oferecendo a denúncia como se aquilo fosse verdade absoluta e que tem provas. Sim, é bom a gente estar ouvindo aqui o que o Jorge está falando, porque o Jorge acompanhou ontem do início até o fim, né, do julgamento e acabou ouvindo, né, a versão de todos aí. Pelo seu entendimento, Jorge, então do que você viu ontem,
a defesa de Bolsonaro foi muito fraca. A defesa de Bolsonaro mesmo. Foi hoje. Isso prejudica ele. Foi no dia de hoje, que é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 3 de setembro. Encerrou a sessão ontem, iniciou hoje, terminou a oitiva dos 8 advogados, dos 8 acusados, na verdade, que são réus, né, dos 8 réus que estão em julgamento ali. Né? Então, terminou hoje. A do Bolsonaro foi a penúltima defesa. A penúltima defesa, e foi uma defesa, ao meu ver, que eu não sou juiz, não sou da área jurídica, tenho conhecimento, sim, sou formado em Direito Constitucional, pós-graduado em Direito Constitucional, mas, ao meu ver, fica difícil a defesa do Bolsonaro conseguir convencer alguém, principalmente o relator que é nítido, que tem um certo afé com o Bolsonaro. Né? Então é muito difícil, com aquela defesa do Bolsonaro, conseguir sequer uma dúvida, ou um pedido de vista, que seja. Então não ajudou? Não, eu acho que não teve. Na verdade, o Bolsonaro não teve defesa, teve lá um falatório que levou de nada a lugar nenhum, diferente dos outros 8, que eu vi uma certa defesa, que tinha uma preocupação dos advogados em mostrar que existiam ali coisas muito sensíveis, sem provas por parte da Polícia Federal e por parte da denúncia oferecida pelo promotor. Isso não aconteceu no caso de defesa do Bolsonaro. Ô, Jorge, ele não conseguiu convencer a mim, quanto mais Alexandre de Moraes, que é a fé de Bolsonaro. Bom, vamos ver então, né, Jorge, o que vai acontecer. Agora, esse julgamento do Bolsonaro no STF está provocando aí um debate na CCJ sobre a imparcialidade e as garantias legais do processo legal. Né? Parlamentares ligados ao ex-presidente estão questionando essa composição da primeira turma e pedem aí que a sociedade reflita sobre essa condução do processo. Ô Jorge, o porquê que esse movimento dentro do CCJ está acontecendo e os deputados estão pedindo que as pessoas comecem a refletir sobre isso? Por causa dessa imparcialidade, esses críticos, né, do processo, eles estão destacando um histórico profissional de 2 integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal, né, que é o ministro Cristiano Zanin e atual presidente da turma, que atuou de forma anterior como advogado do Lula. Sim. Né? E já o Flávio Dino, ele exerceu o cargo de ministro da Justiça no governo atual. Sim. Essas ligações foram apontadas como potenciais fatores de imparcialidade. Seriam eu acho que não é só isso. Né? Seriam impedidos. O próprio Alexandre de Moraes seria impedido de incompetente para... Quando eu falo incompetente, não é que não é ruim para fazer as coisas. Não é isso, não. Incompetência é assim, ele não é competente para estar ali porque é impedido. Porque ele tem, de alguma forma, envolvimento naquele processo. Então, ele não pode participar daquele processo. Mas isso foi, assim, a OAB, tá, que está muito preocupada com isso, porque isso, de certo modo, fere os princípios aí da advocacia, fere o princípio aí dos profissionais de direito, assim, ela deveria se manifestar, mas ficou comum porque existe um entendimento do Barroso, inclusive, que já deu declaração a respeito, que é o presidente do STF, dizendo que nenhum deles está impedido, que não tem problema nenhum, cada um ali vai... E aí ficou por isso mesmo. Muitas coisas nos últimos anos nesse país vem acontecendo assim. Quando o Supremo fala, todo mundo diz amém, e fica por isso mesmo. Os órgãos que teriam que, teoricamente, defender, principalmente aí a OAB, que deveria se mete em tudo, deveria se meter nisso e cobrar, sim, uma eficiência do STF em relação aos impedimentos. Sim. Né? Então, assim, já que a OAB, os órgãos que são diretamente aí, que vivem, porque o advogado, operador de direito, ele convive com isso diariamente. E agora ficou comum, porque o STF normatizou que pode, que não tem problema nenhum. Então, esse instituto dessa defesa, dessa pseudo-defesa que poderia ser alegada, de alguém não fazer parte daquele processo porque tem um envolvimento ou emocional, ou envolvimento de vítima, ou qualquer envolvimento naquele, ou de parentesco, ficou comprometido. Sim, fica comprometido.
Então agora a gente vê aí o Congresso tendo que se mexer, mas eu vejo, tá? Eu, Jorge Ramos, enxerga isso como uma fachada, porque a gente precisa estar de novo num cenário. Porque, na verdade, eles tiveram muito tempo para ver muitas coisas nesse país. Sim. E simplesmente se omitiram. Ficaram de 4, por exemplo, para o STF, no caso do Daniel Silveira. Não é? Ficaram de 4 para o STF em muitos casos. O caso, por exemplo, do IOF. Né? Quando eu falo Congresso, eu estou me referindo à Câmara Federal e ao Senado. Não é? Então agora vocês querem corrigir um erro ou retomar o poder que o STF confiscou dos senhores. É tarde, é muito tarde, porque todas as ações serão judicializadas, todos os projetos que os senhores votarem daqui para frente será judicializado por aquela pessoa que não tem interesse que isso prospere, vai judicializar isso no STF. E para o STF, os senhores 513 deputados, os senhores 81 senadores ficaram de cócoras e vão continuar assim, porque se acovardaram lá atrás. E era o momento de se insurgir, era o momento de cada poder mostrar o seu verdadeiro poder. Os senhores não fizeram. Então agora os senhores ficam buscando no momento onde o Brasil está de olho num julgamento aí do golpe de Bolsonaro, e mais 8, os senhores ficam inventando moda que a CCJ, para ir a plenário, ela votou, mas aí para ir para plenário o presidente precisa pautar. E se o presidente não pautar, não vai. E esse é o momento, eu vejo que é um projeto e uma ação de momento, de aproveitando a mídia do momento. Frenesi do momento. Porque os deputados, lamentavelmente, tem deputados bons, deputados de verdade, tem senadores bons de verdade, mas infelizmente se perderam no espaço e no tempo e no marketing que sempre fizeram, e aí quando precisou efetivamente mostrar um lado, mostrar um voto, mostrar uma posição mais firme, nós vimos o que aconteceu. Caçaram Daniel Silveira, caçaram Deltan Dallagnol, caçaram todos os senhores, ficaram de cócoras, quieto. Recentemente, nós vamos falar daqui a pouco do senador que estava com tornozeleira eletrônica, impedido de receber os seus salários, os seus subsídios, que sustentavam inclusive o convênio da mãe dele, que está com câncer. Os senhores ficaram de cócoras e 4, com muita pressão de alguns senadores, que foi Magno Malta e o senador Girão, que o presidente do Senado, o Alcolumbre, resolveu fazer uma petição ao STF, e aí foi que, do senador Marcos Duval, foi que ele ficou livre da tornozeleira e pode exercer o papel de senador, que ele não poderia, nem de senador, porque ele não podia sair, tinha um horário, se tem uma sessão que vai até, que nem, por exemplo, antes de ontem, lá do INSS, a CPMI do INSS terminou 00:35, Marcos Duval já não poderia estar. Ele foi impedido até de exercer o papel de senador. Não poderia ir no seu estado. O papel do senador é dar satisfação ao seu estado, porque o senador representa o seu estado junto à federação. Ele não poderia sair de Brasília. No Dia dos Pais ele não pôde ver os seus filhos. Você não pode ver seu pai. Então é assim, e ficaram de cócoras. E agora, aproveitando o momento, o frenesi, aí os deputados, CCJ, vamos passar aqui no CCJ, aqui para a gente fazer uma média, para aproveitar a mídia, e dar uma surfada nela. Vou fazer uma frase aqui do presidente do Supremo, Barroso. Perdeu, mané. Jorge. Bom, já que você está falando aí do Marcos Duval, né, após reação tardia do Senado, que também foi tardia, né, as medidas do Moraes, ele acabou tendo que revogar, então, Alexandre de Moraes, ele revogou na sexta-feira, dia 29, e aí a tornozeleira eletrônica imposta, né, ao senador Marcos Duval, que é do Podemos, do Espírito Santo, após o Senado Federal, então, finalmente apresentar esse recurso com essa defesa aí do parlamentar. A decisão, então, ocorreu após semanas de silêncio.
Essa história do Marcos, do Marcos Duval, ela chega a beirar assim, um pouco de estranheza também, né, Jorge? Sim, porque o cara não está sendo processado por nada. Ele não está sendo processado por nada, é algo... É totalmente... É um negócio absurdo. Absurdo. Aí vamos lá, coloca a tornozeleira. Por quê? Não, porque ele é meu desafeto. É um negócio que até agora a gente mesmo não consegue entender direito o que aconteceu, né? Ninguém consegue entender. Eu não concordo, não gosto muito da atuação do senador Marcos Duval. Tá? Esse aí é aquele que é ligado lá à SWAT, aquela coisa toda, que fez um curso na SWAT, alguma coisa toda. Ele exagera muito nos discursos dele, em algumas coisas desnecessárias, assim... Eu não concordo, tá? Mas aqui é o que eu sempre falo, não se trata do senador Marcos Duval, é da lei. Ele não tem nenhuma sentença de condenação para estar usando tornozeleira, para estar numa prisão domiciliar. Assim como o Bolsonaro será condenado, está em andamento o julgamento, mas ele será condenado e será sentenciado após a condenação. Como que ele estava preso antes? Uma prisão preventiva do quê? Por quê? Baseado em quê? Se tem residência fixa, se não tem... Mas ele ainda está proibido de sair do país, ele não tem autorização também de pegar os passaportes. O passaporte dele também está prendido. Só que acontece o seguinte, você sabe qual que é a maior sacanagem? O senador Marcos Duval, para ele exercer o mandato dele, ele tem funcionários, tem assessores. Os assessores ficaram com suas contas bloqueadas também. Todo mundo ficou bloqueado. Olha que absurdo, é o cúmulo do absurdo. As pessoas são trabalhadores, os assessores são trabalhadores, são profissionais da política, que trabalham na política, mas ali tem administrativo, tem advogado, tem um monte de... São trabalhadores como qualquer um. E tem famílias, tem que sustentar. E o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente porque o senhor Marcos Duval fala umas besteiras aí, mas não existe nenhuma sentença, uma condenação em relação ao senhor Marcos Duval, simplesmente vai lá e você sabe manda pôr a tornozeleira no cara e proibir ele de visitar parentes, os filhos, sair de Brasília, não pode nem exercer o mandato. Olha só, o senhor está pagando, o senhor tem um senador para representar o seu estado que está impedido de exercer o seu mandato porque estava com tornozeleira. E é assim, Jorge, só para você de casa entender, tá? A revogação, porque é meio confuso isso tudo, mas a revogação das medidas foi um resultado de um acordo de bastidores entre o STF e o Senado, que resolveu atuar institucionalmente após o agravamento da situação. A petição que foi apresentada pela Advocacia do Senado, ela veio acompanhada, junto com a petição, para o STF liberar ele, ela veio acompanhada de um pedido de licença feito pelo Marcos Duval ao presidente da casa. Foi um acordo. Tipo assim, olha, eu entrego um pedido de licença, falando que eu estou incapaz agora, momentaneamente, de exercer minha função, e você tira essa prisão, né, de cima de mim. Qual que aconteceu? Foi um acordo de bastidor. Esse país já não é mais o Brasil democrático, esse país já não é mais o Brasil. Eu falo, Jorge, que hoje em dia... E aqui não se trata de Marcos Duval, não se trata de Bolsonaro, não se trata de Lula, não se trata de pessoas, se trata de seguir a Constituição Federal, as leis e as regras. E as regras só valem pra gente, daqui de baixo para cima, de cima para baixo é a que eles querem. Tá lamentável. Vai vendo, né, Jorge? Vai vendo, Brasil. Ô, Jorge, bom, a gente continua o nosso Vai Vendo Brasil de hoje, ainda falando sobre política e falando de um episódio que ocorreu ontem, que é sobre o Partido União Brasil e o PP, que anunciaram a saída do governo Lula e também anunciaram aí que não vão mais apoiar, né, Jorge, o Lula em nenhum momento, e também vão dar apoio à anistia, né, de 8 de janeiro. Então, esses partidos do Centrão ontem oficializaram então a saída do governo, reforçando o apoio à base bolsonarista em meio a julgamento por tentativa de golpe. Ô, Jorge, vamos lá. A gente tem um ponto crucial nesse pedido de afastamento, não tem? Tem. Essa foi uma leitura, uma leitura do Jorge. É uma leitura minha, isso é um pouco mais além.
O Centrão não é bobo nem nada. A gente vê que existe um desgaste muito grande do governo Lula. Sim. E que daqui um ano, quando tiver as eleições, setembro, outubro, vai ser em outubro do ano que vem as eleições, daqui um ano e um mês aí, praticamente, as eleições, temem o Centrão que o governo Lula desgaste um pouco mais. Tá? Temem eles que vai se desgastar um pouco mais com essa CPMI do INSS, com outras coisas que estão por vir. Aliás, eu já dizia uns 2, 3 programas atrás que isso iria acontecer. União Brasil, Centrão ia abandonar. Chegou a falar 2 programas atrás. Exatamente, é uma fonte que a gente tem e essa fonte é segura e realmente dá as informações e acontece. E o que acontece? Eu vejo aí o PP e a União Brasil, eles fazem parte do Centrão, é um bloco, inclusive eles estão já conversando uma federação, vai se oficializar a federação União e PP. Sim. Tem 4 ministérios, tá? Alguns cargos... Desenvolvimento, comunicação, né? Isso, e tem alguns cargos ligados à Caixa Econômica também. Sim. Né? Que é da Caixa Econômica, é muito mais ligado ao... do esporte também e do turismo, né? Esporte, turismo, comunicação. E tem também o do desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento regional, isso. São 4. E só do União Brasil, mas tem do PP também. Tem do PP também, viu? Tem do PP. Tem alguns cargos que são ligados a pessoas, tá? O cargo da Caixa, por exemplo, da Caixa Econômica, é ligado ao Arthur Lira. Sim. Não é ligado à União Brasil. Então, é assim, esse daí provavelmente não será entregue. Não. Esse aí quem cacifou foi o Arthur Lira. Como tem cargos também do Davi Alcolumbre, o senador presidente do Senado, tem indicações dele também, do Davi Alcolumbre. É do Davi Alcolumbre, não é da União Brasil. Eu estou falando do Davi Alcolumbre e do Lira porque ambos fazem parte, são do partido União Brasil. E União Brasil, eu escutei uma entrevista do vice-presidente do União Brasil, o Malcolm, né, o bonequinho Falcon. Sim. O Magalhães Neto. Antônio Carlos Magalhães Neto, o Seminha, Antônio, como é que era, meu Deus do céu? Bom, enfim, eu não vou lembrar o apelido dele agora. Mas eu vi uma entrevista dele e ele deu um prazo de 30 dias para as pessoas que detêm cargo no governo Lula para deixar o cargo. Tá? Porque eles não querem o partido ligado a cargo. Tá? Não significa, por isso que eu separei. Tá? Tem cargos na Caixa Econômica indicado pelo Arthur Lira que não são indicados do União Brasil ou do PP. E tem alguns deputados licenciados, né, que estão como ministros, né, lá no... Sim, que vão voltar para os seus mandatos. Consequentemente, seus suplentes vão ficar sem cargo. Então, isso vai acontecer. Mas o que eles estão enxergando, ao meu ver? Eles estão enxergando aí que a única pessoa capaz de tirar a esquerda deste país é o Tarcísio. Porque o Centrão não faz nada de graça. Absolutamente nada. Ele está no governo Lula negocia o tempo inteiro. Ou é 2 situações. Ou o Centrão, União Brasil e PP, quer aumentar a fatura para a campanha, que está aí, para retornar ao governo Lula, porque daqui para frente agora fica muito claro que não passa absolutamente nada de interesse do governo. Porque agora o PL, junto ao Centrão, formam a maioria dentro da Câmara Federal. Sim. E do Senado também. Então, nenhuma matéria. Agora, com esses 2 partidos, eles formam a maior. Eles vão ser maior. Não, com certeza. Sim. A esquerda não tem o governo, que é a esquerda, que é o PSOL, o PCdoB, e o PT não tem deputado suficiente para quebrar esse número de deputados do União Brasil, do PP e o Republicanos ainda está fora. O Republicanos é do Centrão, mas o Republicanos vai ter que tomar uma posição no futuro. Por que o Republicanos vai ter? Aí já, porque se tiver um Tarcísio de Freitas no Republicanos como candidato a presidente, não faz sentido fazerem parte da base do PT. Do PT, exatamente. Porque quem tiver, assim disse o Asseminho Neto agora, nessa entrevista que eu escutei vindo para cá, ele disse exatamente isso. Não faz sentido União Brasil, pessoas ligadas à União Brasil
ou o PP, que agora vão ser uma federação, assim, vão efetivar isso logo, não faz sentido estar num governo fazendo campanha para o adversário. Não faz sentido, não é ético, não é moral, inclusive. Mas eu vejo isso como muito mais uma visão futura. Eles ficaram uns 3 anos aí mamando nas tetas gordas do governo Lula, conseguiram o que quiseram. Mas agora eles têm essa capacidade de... Opa, peraí, o Tarcísio... Se o Tarcísio vier a gente continuar aqui... Ô Jorge, porque as últimas pesquisas mostram que o Tarcísio está aqui, né? Sim, ele vem assim, e o que acontece? Vem crescendo, né? Ao primeiro momento, vão sair algumas candidaturas de direita, de centro, de direita, no segundo turno, tende-se a apoiar Tarcísio para fazer parte. O Assemio Neto, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a União Brasil não estava no governo Lula. O governo Lula procurou a União Brasil para fazer parte do governo dele. Então, porque ele não tinha participação no governo, então não faz sentido continuar com o ministério, continuar com os cargos lá. Foi o governo Lula que convidou. E agora chegou o momento que eles decidiram que querem tomar um outro caminho. A princípio, não querem apoiando uma candidatura do Ronaldo Caiado, do União Brasil, a presidente. Mas eu vejo aí que eles são muito espertos, eles chegam lá na frente, né, para se manter no poder e se manter dentro das tetas gordas do governo sempre. Eles já estão enxergando um Tarcísio que é de direita, que já tem a bênção do Bolsonaro. Já tem a bênção do Bolsonaro. Já está figurando bem nas pesquisas. Já figura bem. E eu vejo que o Tarcísio não precisa de bênção de Bolsonaro, não, viu? Eu vejo ao contrário. Eu vejo que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro o ajuda. A família Bolsonaro o atrapalha. Exato. Mas e o Tarcísio não precisa. O Tarcísio anda sozinho. Ele já anda sozinho, ele já tem aí um governo do Estado, aí já provou como ministro da infraestrutura desse país, já provou como governador da maior capital da América Latina. Não é que é bom, é capaz, é competente, é pragmático e faz a coisa acontecer. Então, hoje, é de bom grado, porque ele é grato ao Bolsonaro, é de bom grado que o Bolsonaro o apoie. Mas, independente do apoio de Bolsonaro, que não podemos desconsiderar que o apoio do Bolsonaro é muito importante. Muito. Independente dele estar preso ou não estar preso, estar elegível ou inelegível, na verdade, o que muitos querem, inclusive o Centrão quer, é que o Bolsonaro tenha realmente, fique livre, mas fique inelegível. Que o Bolsonaro não seja condenado, mas que continue inelegível. Porque Bolsonaro é elegível, ele é candidato. E o Bolsonaro é candidato, eles não têm espaço. Não tem. Então a intenção é que o Bolsonaro apoie alguém para eles poderem apoiar também. Essa jogada do Centrão. E o Centrão já enxergou isso. É Tarcísio. É Tarcísio. E o Tarcísio é aquilo. Tem chance com esse pensamento, tem chance de derrotar esse lulopetismo que só leva o país à desgraça, à miséria, à destruição e o eles contra nós. Então quer dizer que o PP e a União Brasil não anunciou essa saída do governo à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um interesse. Lá na frente, exatamente. Exato. Eu perco agora, mas ganho lá. Como se diz, método Kassab de ser. Método Kassab de ser. É bem isso, né? Exatamente. Eita. Eu sacrifico aqui e lá na frente. E lá na frente, né? Estou bem na foto. Exato. Agora, Jorge, vamos falar rapidão, então, do deputado do PT que pediu a prisão do Nicolas Ferreira e gera polêmica aí, né? Porque, Jorge, esse deputado federal é o Raymond do PT lá do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Raymond. Isso. Ele protocolou um pedido à Procuradoria-Geral da República para que seja avaliada a prisão preventiva de Nicolas Ferreira, alegando que o parlamentar teria contribuído para a derrubada de uma norma da Receita Federal que dificultava a lavagem de dinheiro, inclusive por facções criminosas como o PCC. Ô Jorge, mas isso tudo que ele protocolou, né, estava baseado num vídeo que foi publicado pelo Nicolas,
Que foi feito em janeiro agora, pois né? É, de 2025. Isso foi no momento onde teve estouro aí daqueles negócios, daquelas máfias dos postos de combustíveis. Exato. E aí estão querendo, porque tem acho que é um primo do Nicolas que tem envolvimento com drogas ou coisa assim. E aí, assim, eles precisam quebrar o Nicolas. De alguma forma. Sim. Aí pegaram e jogaram esse negócio do PCC, que um vídeo do Nicolas poderia estar favorecendo esse negócio do PCC da lavagem de dinheiro dos postos de combustível. Detalhe, só que essas investigações dessa quadrilha do PCC, aí, desse pessoal ligado aos combustíveis no país, ela começa lá atrás, em 21, e o vídeo é agora de 25. Aí o cara quer imputar toda a responsabilidade dos últimos 4 anos. É Nicolas de volta para o futuro. Nicolas de volta para o futuro. Umas coisas assim, o PT, eles tinham que ter mais responsabilidade. Eles querem judicializar tudo. Mas pelo você sabe o que é engraçado, pessoal. Jorge? Não é só o PT, né? Mas a gente viu uma entrevista do próprio Lula na TV, eu acho que é Itatiaia, alguma coisa assim, ele falando claramente que o Nicolas era também... Mas quem que são os calcanhares de Aquiles do PT hoje, Tiosso? O Nicolas é um calcanhar de Aquiles. É um dos. É um dos maiores influencers dentro da política. É o Magno Malta, é o Girão, é o Van Hatten. Esses são porque eles têm um alcance muito grande nas redes sociais. Eles conseguem atingir a massa, o povão. Antigamente era a televisão, hoje é a internet. Então é assim, essas pessoas atrapalham muito o processo e o programa de futuro governo do PT. Eu vejo o Nicolas como hoje um dos maiores... Mas eu vejo o Nicolas hoje como um dos maiores cabos eleitorais da direita. É um excelente cabo eleitoral porque tem um alcance muito grande. E ele é aquele assim, não é esse deputado todo que o pessoal fala, mas aliás, é um deputado ruim. Tá? Se for analisar como deputado, o papel de deputado, ele é marqueteiro bom. E ele atinge os jovens, né, de direita. Evangélico. O jovem evangélico de direita, se o Nicolas falar vota, vai votar. Não é só o jovem de direita evangélico, mas ele pega também o jovem, né, em geral. Mas se ele falar vota nesse porque é esse que vai mudar, imagina, é o maior cabo eleitoral hoje, jovem, do nosso país. Depois do Bolsonaro é o Nicolas. Eu vejo assim. Depois de Bolsonaro, não estou falando nem de faixa etária, de etarismo, viu? Depois de Bolsonaro, estou falando de poder de persuasão. Depois de Bolsonaro é Nicolas. Eu não vejo outra pessoa que tenha essa força. Então, assim, o objetivo... Como deputado, volto aqui a dizer, como deputado, eu, Jorge Ramos, acho ele fraco, ruim. Sim. Ele é bom de discurso e é bom de marketing. Mas deputado, ele é fraco. Jorge, então a ideia do PT, na verdade, é tirar quem está na frente do Exatamente. Entrou na frente. E aí eles ficam judicializando tudo e fazendo matérias, né? Para induzir a população ao erro e achar que o Nicolas é envolvido com a máfia do PCC. Porque ele tem um primo que era usuário de droga e que foi preso por estar com droga. Em Minas Gerais, já tentaram associar e colocaram o Nicolas no meio como ele já estivesse defendendo o primo e o primo está envolvido e não tem nada a ver absolutamente nada a ver. E depois outra, o CPF de uma pessoa, se eu, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho comete um erro, eu tenho que pagar por isso? Não. Ou eu cometo um erro, meu filho tem que pagar por isso? Exato. Não, são pessoas distintas. Mas é seu filho? Sim, é meu filho. Mas ele é um CPF diferente do meu. Se eu cometer um erro, ele não vai poder pagar por mim. Se ele cometeu, eu não vou poder pagar por ele. Então tem que atribuir. É primo dele cometeu um erro. Erros existem em todas as famílias, de todos os lugares. E é assim, só que não é a pessoa. Tem que observar bem. Mas a maldade deles contra nós é tão grande. Eu falo, é nojento. E é tão escancarado. Babam veneno. É tão escancarado essa forma. E acaba criando um custo para o Estado. Sim. Acaba criando um custo, porque tudo judicializa, né? E tira aqueles processos interessantes que poderiam estar sendo julgados. Não, fica atrapalhado porque eles acabam criando uma pressão dentro da Câmara Federal, junto com aquele bando de acéfalos, né? Dos deputados petistas do PSOL e aquele negócio todo, cria um tumulto, todas as coisas não andam para judicializar de volta para o futuro. Vai vendo, Brasil. E pelo que me parece, essas ações organizadas, né, que o PT faz,
acaba tendo o seu resultado, né? Porque, de certa forma, coloca... A gente não pode desmerecer e falar que eles têm seguidores, eles têm as pessoas, têm os idólatras deles, que seguem eles, que vai, tudo. E tem uma mídia muito forte, paga, forte, né? Sustentada com o nosso dinheiro, inclusive. O grupo dos artistas e etc e tal, é aquilo. Só que eles não, mesmo com tudo isso, eles não têm uma força de um Nicolas, por exemplo, nas redes sociais. Eles não têm uma força de um pastor Malafaia nas redes sociais. Não tem. Você vê, todo mundo que tem poder, que tem algum tipo de influência hoje, está sendo perseguido pelo PT. Todo mundo que é de direita está sendo perseguido pelo PT. E aí o PT usa o quê? Usa os seus deputados, usa o seu métier político para, você vai lá e faz isso, você vai lá e faz isso. É o tempo todo. É o gabinete do ódio. É o gabinete do ódio. Literalmente o gabinete do ódio. Tudo para quê? Para diminuir o poder da direita, principalmente nesse período que nós entramos, que já eles estão num período de fragilidade, inclusive, né? Porque hoje a direita ela está muito mais forte do que foi, viu, Tiosso? Hoje a gente vê a direita e as pessoas de direita, teoricamente, que vão representar a direita nas eleições, com muito mais, eu diria que conteúdo para mostrar do que a direita do passado. Porque a direita do passado era muito atrelada a Bolsonaro. E hoje já não se fala mais que a direita é atrelada a Bolsonaro. Nós temos aí Tarcísio, vamos lembrar, nós temos um Zema de Minas Gerais, nós temos aí um Ronaldo Caiado de Goiás, nós temos aí um Ratinho Júnior do Paraná. Então, quer dizer, hoje as pessoas não têm mais vergonha de dizer que é de direita, porque antes, quando dizia de direita, o PT fez uma coisa tão assim, uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas, que até hoje isso domina. Era como se você falasse que é de direita, você era ligado à ditadura militar, que foi horrível para esse país. E não foi. Foi um dos melhores momentos que esse país teve o regime de exceção da ditadura militar. Teve alguns exageros? Teve. Mas para o período de crescimento do país, foi um dos melhores períodos de crescimento de infraestrutura, de crescimento econômico, de desenvolvimento desse país, foi no regime militar, sim, foi no governo militar. Mas aí os vermelhistas plantaram como se fosse uma coisa horrorosa. Então, quando você falava que era de direita, todo mundo achava que você defendia o militarismo. Eu sou de direita liberal, tá? Eu sou de direita liberal e sou um fã do período do regime militar, porque eu nasci no regime militar, eu nasci em 63, eu fui criança no regime militar, eu fui adolescente no regime militar, eu estudei em escolas no regime militar, eu trabalhei no regime militar, eu fui jovem num regime militar, eu fiquei adulto num regime militar, e foi um dos melhores momentos que esse país pôde ver de estabilidade de economia, inclusive. Sim. Porque aqui o liberalismo, nesse período do governo militar, imperava. Quem trabalhava honestamente podia ganhar dinheiro e podia se sobressair, podia ter as suas coisas, montar os seus comércios. Muitas das pessoas que hoje detêm poder econômico ficaram ricos nesse período só trabalhando. Então aí o PT demonizou, então as pessoas ficaram com vergonha de dizer que era direita. Hoje isso acabou. As pessoas hoje dizem, professam e combatem, inclusive, porque a gente sabe muito bem que a esquerda não tem um projeto de nada, tem um projeto de poder, mas não tem um projeto de desenvolvimento econômico, um projeto de desenvolvimento para o país, um projeto de desenvolvimento da nação. Sim. Então é aquilo. Eles são bons de discurso, mas não tem muita prática. E hoje as pessoas estão enxergando que nós temos opções. Não temos só Bolsonaro, nós temos opções. Nós temos outras pessoas, não desmerecendo e não os méritos de Bolsonaro. Bolsonaro continua sendo uma das pessoas de maiores influência política deste país. Assim como o bêbado e descondenado, segundo fala do senador Magno Malta. O Lula. São as duas pessoas de maior poder político nesse país, é o Lula e o Bolsonaro. Só que os momentos e os tempos são outras, pessoas precisam começar a andar e sair dessa briga deles e começar a enxergar o país, começar a enxergar o Estado, começar a enxergar a nação, o seu lugar, a sua vida. Deixa essa briga para eles.
Exato. Jorge, ontem você acompanhou a CPMI do INSS, é isso mesmo? Foi isso que eu entendi ou não? Acompanhei até meia-noite e 45. E aí foi aprovado, então, o pedido de prisão preventiva. Foi na segunda. Não? Ontem eu fui buscar, porque ontem eu estava aqui, ontem foi o primeiro, é que ontem foi o primeiro. Ontem eu estava passeando em Andaluzia. Estava passeando em Andaluzia. O dia inteiro, estou sonhando com Andaluzia. O dia inteiro ouvindo ali o julgamento do Bolsonaro e tudo que estava acontecendo ontem no primeiro dia. Mas o que me parece que agora foi aprovado, então, um pedido de prisão preventiva. Deixa eu te contar um detalhe aqui, só interrompendo aqui, só para descontrair, porque está muito sério isso aqui, o povo reclama que é sério. Você sabe que eu consigo, eu tenho essa habilidade. Eu estava fazendo uma busca, consultando umas coisas em Andaluzia, na Espanha, escutando aqui o nosso amigo aqui na CPMI, isso na segunda. Na terça, escutando o julgamento do Bolsonaro, o início do julgamento do Bolsonaro, e a sessão da Câmara, de uma audiência extraordinária da Câmara de Americana. Estavam os dois ligados. No celular aqui, no notebook ali e trabalhando. Aí, como é que pode? Mas eu consegui entender os dois e fazer o que eu tinha que fazer. Coisa de louco, né? Vai fazer o que vai ver. Não é normal. Bom, pelo menos não é normal. Não é, mas eu consigo. Eu descobri que eu consigo escutar duas coisas distintas, né? E trabalhar fazendo a terceira. Se tivesse uma musiquinha para quebrar o gelo, Jorge com superpoderes, né, Jorge? Bom, vamos lá, Jorge, mas me parece que a prisão preventiva de 21 investigados, é isso mesmo? Pois é, saiu de lá, essa CPMI escutou um advogado que fez um trabalho investigativo do INSS, começou em ano de 2022, e a partir dele, advogado, como é que chama advogado? O Antônio nome Carlos? estranho. Não, Alessandro Statofanuto? Não, é o ex-presidente, né? Coden, tem o nome dele lá na foto, tem o nome dele. Eli Cohen. Eli Cohen. Ele é um advogado, mas se dedicou a fazer investigações. E aí ele recebeu alguns clientes que chamou a atenção dele, clientes que eram do INSS, chamou a atenção e ele começou a fazer as investigações. Então, esse escândalo do INSS, na verdade, começou com uma reportagem da revista Veja e da Metrópolis, mostrando o trabalho desse Eli Cohen. E a partir dali, na verdade, a AGU não conseguiu bloquear e prender os envolvidos nessas cooperativas, nessas associações cooperativas e sindicatos que exploraram e roubaram os nossos aposentados. E aí ele descobriu que não era simplesmente um desconto, eles faziam empréstimo. As pessoas faziam empréstimo em nome do aposentado, pegavam o dinheiro e o aposentado pagava como se fosse um desconto associativo. Olha só. Então é aquilo. E ele acabou descobrindo, levando tudo, e a partir daí chamou a atenção, aí é que veio o pessoal do governo Lula, aí todo mundo querendo ser o pai da criança, e etc e tal. Mas na verdade foi ele. E a partir dele, o relator, que é uma pessoa muito séria, que foi um ex-promotor de justiça, inclusive o relator da CPMI do INSS, solicitou a prisão de 21 pessoas ligado a essas cooperativas a partir das investigações e das respostas desse advogado, oferecendo inclusive a ele segurança, porque agora ele está num momento delicado, esse advogado aí está num momento delicado. E ele é considerado peça-chave, né? Na estrutura jurídica desse esquema aí agora. Bom, então, 21, vamos ver quem são as pessoas a partir de agora, então, se isso vai ser exposto. Me parece que ninguém fala do assunto. Tem uns 21 nomes aí, se não me engano, Tiosso. Você vê um escândalo dessa magnitude, né, Jorge? Eu recebi aqui os 21 nomes, quer ver? Um roubo desse tamanho e ninguém fala sobre o assunto. O Senado me cobrando uma matéria
e acabou me passando aqui os 21 nomes. Te passou os 21 nomes? Isso, peraí que eu já vou falar dos 21 nomes que saíram da CPI, acabou a CPI. Veja bem, a CPMI fez um pedido de prisão, a CPMI tem um poder de polícia, tá? Fez o pedido de prisão, mas quem está acompanhando esse caso é o ministro do STF, Zanin. Então, quem tem que pedir a prisão é o Zanin para a Polícia Federal. Tá? Então, a CPMI fez a parte dela. Se o Zanin vai dar sequência, andamento nessas prisões, aí é uma outra história. Porque a CPMI ela tem poder de polícia, mas no momento da CPMI, naquele espaço dali, ela pode prender alguém ali dentro. Sim. Mas pedido de prisão preventiva, aí quem tem que fazer é quem está ligado, aí quem está aí, o relator da CPMI do INSS é o Cristiano Zanin. Vamos ver aqui o Senado, vamos ver aqui da TV, foi a TV Senado que me mandou. Deixa eu achar aqui, já falo os 21 nomes do pedido de prisão. Caramba, sumiu aqui, Vai tocando aí, Bom, Jorge, vamos lá então, rapidinho, que o nosso programa já está indo para a reta final. Ô, Jorge, bom, você quer falar aí os nomes antes para a gente mudar a matéria? Nomes. Vamos falar esses 21 nomes aí. Opa, isso não é do Senado, não. Esse aqui não. Esse aqui. O próprio Senado te mandou os nomes, né? Exatamente. Tá aí dentro? Tá. Tá. É porque... Sabe como é que é. Vamos lá. Primeiro nome da lista. André Paulo Fidelis. Segundo nome, Eric Douglas Fidelis. Cecília Rodrigues Mota. Virgília Antônio Ribeiro Oliveira Filho. Thaisa Hoffmann Janasson. Maria Paula Xavier Fonseca de Oliveira. Tem alguém conhecido do Alexandre Guimarães. Tem. Antônio Carlos Camilo Antunes. Rubens Oliveira Costa. Romeu Carvalho Antunes. Domingos Sávio de Castro. Milton Salvador de Almeida Júnior. Adelilton Rodrigues Júnior. Alessandro Antônio Stefanuto. Esse foi ex-ministro. Foi ex-ministro? Ex-ministro da Previdência. Tá? Giovanni Batista Speaker. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida. Reinaldo. Vanderlei Barbosa dos Santos. Jucimar Fonseca da Silva. Felipe Rotter Coutinho. Maurício Camisotti. É o Careca. Márcio Alaor de Araújo. E aí, Tiosso, saíram daí esses pedidos aí. Alguns desses são presidentes, porque assim, na verdade o esquema fica... É um líder e são várias cooperativas do mesmo líder. Sim. Então, em determinada situação, atua a cooperativa A, em determinada situação, a cooperativa B. E todas essas cooperativas tinham token de retirada do que foi auferido. E ia tudo para uma pessoa só, para uma cabeça só. Então é assim, tem várias pessoas ligadas. Inclusive existe um fake news, foi falado um fake news, que o irmão do Lula, o Frei Chico, que faz parte de uma associação, não ficou fora. Não ficou fora não, será convocado para a CPMI. Isso foi um fake news que o próprio... uma desinformação aí, vamos falar que é uma desinformação, porque quando é do PT é desinformação. Né? O próprio PT fez essa desinformação, né, e passou, não teve acordo nenhum, ele será convocado sim, e eu estou vendo essa CPMI do INSS com muita seriedade e é capaz sim de punir quem tem que punir, seja de direita, de esquerda, ligado a Lula, ligado a Bolsonaro ou não. Tá? Tende a punir, pelo jeito a coisa está quente, está pegando fogo. Mesmo algumas pessoas nojentas, asquerosas da esquerda, alguns deputados tentando desvirtuar o assunto da CPMI, mas tem um relator muito sério, um presidente muito sério, que não deixa a coisa estar caminhando muito bem.
Bom, Jorge, vamos continuar aqui rapidão, nosso horário já está quase ao fim, mas veja bem, a China propôs agora uma nova ordem mundial ao lado da Rússia e da Índia. O presidente da China, o Xi Jinping, ele propôs nesta segunda-feira, dia 1º, a criação da Iniciativa da Governança Global, a IGG, possível embrião de uma nova ordem mundial. A proposta foi divulgada durante o encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o russo Vladimir Putin e também o indiano, o Narendra Modi, né, Jorge? Bom, isso aqui não é nenhuma novidade, né, Jorge? Não, eu falo disso há mais de 6 anos. Eu venho falando dessa nova ordem mundial. Sim. Todo mundo aí tem a teoria da conspiração da nova ordem mundial, Sim. que vão implantar chip no seu pulso, a nova ordem mundial, que não sei o que é Aí os evangélicos falam que a nova ordem mundial é do capeta, que não sei o que, bababá. Não, essa nova ordem mundial é uma ordem financeira. Ela detém poder econômico. E ela está acontecendo justamente no momento que a gente está passando uma guerra comercial promovida aí pelos Estados onde Unidos. O dólar, que era a moeda, de certo modo, que dá o parâmetro para as bolsas de valores, para a economia do mundo, né? Está numa guerra aí, o Trump está numa guerra com vários países, não é só com o Brasil, uma guerra econômica, financeira, e de importação e exportação. E aí a gente vê, uma guerra, agora a guerra ele está com a Venezuela mesmo, isso aí ele está mesmo. Isso aí não tem jeito do narcotráfico, né? Mas é bem isso aí. E aí o Xi Jinping viu essa oportunidade, eles já tinham o BRICS, o BRICS é um banco aí ligado de partidos de esquerda, de pessoas, de presidentes de países que professam a esquerda, que são comunistas, socialistas, e etc e tal e coisa, e aí agora de regimes, normalmente são de regimes totalitários, né? E agora está vendo a possibilidade de lançar. Aliás, já existe até alguns cartões de crédito aí ligados ao BRICS, não é? Que já faz parte desse projeto dessa nova ordem mundial financeira. Exatamente. Ô Jorge, agora aqui na reta final do Vai Vendo Brasil de hoje, vamos falar um pouco sobre o evento que rolou na cidade de Americana. Eu estou cansado, hoje o senhor me cansou. Hoje eu estou cansado também. O senhor fez eu falar muito. Hoje... Esse senhor fez eu falar demais. Eu não gosto de falar, gente. Você não tem noção. Eu não gosto de falar. Não gosto de falar, né? Eu quero ficar quieto. Você imagina se não gostasse, né? Tá, mas o senhor fica falando e fazendo eu falar. É complicado. Vamos lá, ô Jorge, o roteiro gastronômico de Americana encerrou então neste domingo, dia 31, com um show aí do Roupa Nova e também premiações de concurso culinário, né? Foi um evento bem grande aqui na cidade americana, celebrando os 150 anos da cidade e reuniu aproximadamente 24 mil pessoas. Em 2 dias, mas na verdade fechou com 50 mil pessoas. Com 50 no último dia. No último dia fechou aí com 25 mil pessoas aproximadamente. Só no último dia, né? Foi bem forte. Aí, o Roupa Nova atraiu muito mais pessoas do que o Traje a Rigor. E teve outras bandas também, mas as principais foram aí o Traje a Rigor no primeiro dia e no fechamento o Roupa Nova. E o que você me fala do evento, Jorge? O evento foi muito bom. O evento foi muito bom, foi bonito, foi organizado, apesar de muita gente falar que teve problema, algumas pessoas podem ter problemas pessoais. Aí eu não vi nada assim que desagradasse um evento comemorativo. Eu não vi segurança, eu vi organização, eu vi tudo isso. O evento foi muito bom. O que me causa, assim, eu vejo depois em muita gente, desta vez porque deu certo, porque o ano passado não deu certo. Sim. O ano passado foi miado. Foi uma baita de uma estrutura bem... Da mesma forma que foi esse ano, tá? Da mesma forma, só que foi miado. Não deu certo. Esse ano deu certo. Esse ano pegou. Talvez agora o roteiro gastronômico passe a pegar. Não sei se porque juntou uma agenda de aniversário da cidade, roteiro gastronômico. E também a insistência, né, Jorge? Quando você continua, vai fazendo, aquilo vai se tornando... Exatamente. No passado bombava, que era o roteiro de boteco, da gestão do Diego. Aliás, o Odir foi eleito exatamente por essa situação, que se não fosse por isso ele não seria nem vereador. Né? Foi pelo roteiro de boteco. E aí virou vice-prefeito. E por isso que ele defende. O Odir é um defensor do roteiro gastronômico por causa disso. E é bacana, é legal, é bom que tenha.
Mas tem algumas coisas que ficam, para mim, eu não, veja bem, é uma crítica que eu faço, não ao show, não às coisas, eu acho que tem que ter, eu acho que tem que fazer. Sim, é importante. Foi muito bem feito, estava muito bem organizado, faltou algumas coisas assim que essa empresa que faz toda a estrutura lá, ela esqueceu de colocar aquelas situações de preferência para pessoas que têm deficiências visuais, deficiência, isso faltou. Mas creio que vai ser corrigido nas próximas. Né? Mas eu fiquei o tempo inteiro, desde no dia mesmo, que eu moro muito próximo ali ao portal. Aliás, o pessoal fala muito de Sami Rico, né? Que showzinho ruim! Que coisa ruim! Que coisa horrível! Não é porque é filho do homem que é igual, né, Jorge? Não. Parabéns, legal, tem que ter. Não é fraquinho, né? Ruim. Para ser ruim tem que melhorar um pouco. Você ouviu da sua casa? Eu ouvi da minha casa, eu não preciso sair da minha casa. Infelizmente. Né? E foi o pior dia. Porque era ruim, você não conseguia entender o que ele cantava, você não conseguia entender a banda dele, os instrumentos, as outras pessoas, você escutava, você identificava, isso aqui é bateria, o baixo, isso aqui é guitarra. Então você conseguia, e o cantor, quando cantava, você ouvia a música. Entendia. O Sami é uma barulheira, uma coisa gritenta, só grito, uma coisa horrorosa. Isso é o que você acha, você pode, né? É o que eu acho, tá? Quem gosta do Sami, continue gostando. Legal, parabéns. É um menino gente boa, parece. Americanense não é, tá? Não, ele foi criado aqui, gosta de americana, o pai dele gostava de americana, aquele negócio todo. O pai dele era uma lenda realmente, né? Uma lenda realmente. Ele precisa melhorar muito, mas então. Mas ele, para ser ruim, tem que, pra mim, Sami Rico, pra mim, Jorge Ramos, pra você ser ruim, você tem que melhorar um pouco. Aí, vai vendo, Brasil. Essa é a crítica, então, do show do Jorge Ramos. Jorge Ramos sem filtro. Jorge Ramos Esse é um quadro que eu ia criar, viu, tio? Só existe. O Jorge Ramos sem filtro. Sami é ruim. Vai gosto, né, Jorge? Não se discute. Quem gosta, continue gostando. Mas para mim, como qualidade musical, qualidade... assim, eu não sou expert também em música, não, mas eu tenho um bom gosto. Sim. Né? E sou eclético. Gosto de todos os estilos de musicais. Né? Então é assim, eu sei identificar quando a coisa é boa e quando é ruim. É uma bagunça generalizada, Sami Rico, a banda e ele. Vai vendo. Beleza, seu eclético Jorge Ramos. Ô Jorge, agora pra gente finalizar aqui rapidão o nosso Vai Ver no Brasil, a Câmara de Americana, ela votou a reforma da lei orgânica para poder permitir a terceirização do DAI. Exato. E vamos voltar um pouquinho aqui na festa? E me falta um pouco de transparência por parte da Prefeitura e faltou os vereadores levantarem. Aí a oposição deu brecha para a oposição. Dá brecha para a oposição. Aí a oposição, pessoas que surfam em cima disso e começam nas redes sociais querer desmerecer a festa, o show, que foi legal, foi bacana, foi muito bem montado. A administração aí, abre o olho, presta atenção. Então, assim, não dê brecha pela falta de transparência. Eu não sabia, eu fiquei sabendo pela oposição que foi gasto 600 mil reais com os shows de Ultraje a Rigor e Roupa Nova. Quanto? 600 mil. Quase 450 mil só com Roupa Nova, tá? É um pouco fora do normal. Então, um show do Roupa Nova não custa isso. Não, é um show, inclusive, até decadente, inclusive. Sim. Bacana, eu gosto do Roupa Nova, tá? Mas é uma banda decadente. Já é uma ultrapassada. Não é uma banda que está no auge, né? Não, é decadente. Mas, enfim, não se sabe. Aí pediram algumas investigações, aquele negócio todo. Mas eu vejo, foi muito positivo, foi muito bacana. Teve até aí algumas coisas pessoais, aí isso que eu queria levantar. De um portal de notícia em relação ao secretário de comunicação, né? E a pessoa que faz a apresentação, que é namorada dele, que trabalhava lá, inclusive, na comunicação da prefeitura, antes dele ser secretário. Sim, sempre trabalhou. Né? Mas eu vi, aí me chamou uma atenção, seria interesse em querer derrubar o secretário para ocupar o lugar? Uma dúvida. Ou seria porque te disseram não? Porque tem gente que não pode ouvir não, né, tio? Tem gente que não pode ouvir não. Ouviu não, bate o pé.
Porque e aí, se não a bateu festa o pé, como todo tá de parabéns, foi muito bacana, foi legal, a população participou mais, gostou. Só quem não gostou é quem é do contra realmente, mas isso aí é aquilo. Eu, mesmo não sendo do contra, tenho também eu acho que faltou transparência. Quem patrocinou, quanto pagou no patrocínio, quem gastou, quando gastou, quanto que a prefeitura entrou. Vai vendo. É isso aí, vai vamos vendo. falar agora da Câmara aqui na sessão, no dia do julgamento, no mesmo horário, às 9 horas. E eu doido para assistir o julgamento, o início do julgamento do Bolsonaro, e essa Câmara pega e me coloca às 9 horas para votar a lei que vai permitir a terceirização ou privatização ou concessão do DAI. Engraçado, né? Essa sessão às 9 horas da manhã. No mesmo horário do julgamento do Bolsonaro. Aí, quer dizer, é sacanagem isso aí, tem que me fazer ouvir os dois. Você acha que é coincidência ou estratégia? Para mim é estratégia. É estratégia porque é uma matéria que... Esvazia a atenção do público, Esvazia a atenção do público. Ninguém está comentando. Ninguém falou nada que passou ontem por 16 votos favoráveis, 3 contra Thiago Brock, Walter e Juliana contra. Até o Jean, que no princípio dizia, a gente achava que ele estava... Não, votou favorável. Mizone, né? Jean Mizone. Votou favorável, deu uma explicação, uma justificativa. Cada voto ali é um voto, tem que votar o que é, mas que não tem problema no votar, mas tem que assumir. Mas foi estratégico, sim, ao meu ver, a prefeitura mandou essa emergência e foi colocada estratégia para abafar a situação, porque parece-me que não querem a terceirização ou a privatização do DAI. A população não quer, eu não tenho nada contra. Eu tenho contra a concessão, sou a favor da privatização, que é coisa diferente. Privatizar, só que aqui esse projeto foi aprovado para terceirizar. Terceirizar, exatamente. Terceirização. Terceirização que é a concessão de 30 anos. Concessão de 30 anos. A empresa pode pegar, usar e entregar sucateado. Isso. Ou fazer um excelente trabalho, não se sabe, é um risco. A gente não sabe, é um risco, é um tiro no escuro. Mas pior do que está, não fica. Fica sim. Fica existem cidades aí dessa forma que piorou. E assim, eu vejo que essa foi uma estratégia, como na terça-feira, que aí começa as manifestações dos juízes, dos ministros do STF, às 9 horas, na próxima terça-feira, vai ser a segunda extraordinária. Do mesmo projeto. Bem no auge da votação do Bolsonaro, todo mundo preocupado. Exatamente. E aí a população fica nem sabendo o que aconteceu. Essa falta de transparência que eu não gosto dessa gestão. A cidade está indo bem, as coisas estão acontecendo, as coisas estão indo bem. Essa jogadinha me parece meio sujo, Isso é sujo, baixo, é desnecessário, não precisa disso. Não precisa disso. Pode ser transparente, falar, olha, gente, nós vamos privatizar. E para quê? Para amenizar vereador de apanhar, não é, Jorge? Exatamente. É para isso. São jogadas aí. O vereador está lá, ele já sabe para que ele está, é para apanhar mesmo, né? Não é para apanhar. Se fizer a coisa certa... Se fizer. Mas se quer votar do jeito que é contra o gosto da população, vai apanhar. É isso aí. Agora ficar agindo e achando artimanhas... joga baixo. Joga baixo. É por isso que enoja, viu? Aliás, ontem a sessão da Câmara de ontem foi um show, viu, Tioso? Parece que bateu recorde. Até o Jugensen fez um post no Instagram dele. Show do quê? Jugensen da Vox. Disse que foi um show de parabéns. Foi só parabéns. E a Jacira emplacou 3 títulos de cidadão, 2 eméritos e 1 honorário numa sessão só. Numa só? Vai vendo, Brasil. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui no nosso Vai Vendo Brasil desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Nosso muito obrigado pela sua participação. E a semana que vem nós voltamos aqui trazendo um resumo também dos principais fatos e também do julgamento do Bolsonaro. Provavelmente na quarta-feira a gente já tem algum direcionamento. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Porque o Jorge aqui vai assistir ele inteirinho para trazer o melhor resumo comentado. E a sessão da Câmara também. Vai vendo. Vai vendo. Tchau, grande beijo. Tchau, tchau.